Deu uma queda aí, gente. A gente vai voltar, tá? Deu uma queda aí. Espera aí que estamos voltando. Foi uma queda na plataforma, tá? Não foi o Fabrício e nem foi comigo aqui. Opa! Tá? Forma do Instagram encerrou. Espera aí, a gente vai voltar. Pera aí. No meio, o negócio estava esquentando. Espera aí que ele já vai entrar de novo. Área de novo. Não, foi a plataforma Instagram que derrubou. Você Foi meu estava cachorro falando. que pulou aqui. Vai fundo, continua, vai. Outro dia eu estava dando aula, o Thor veio em cima de mim e ficou dançando. Eu estava usando o Brain Breaks, né, que é a atividade de dança para as crianças se movimentarem mais. Aí eu estava dançando, daqui a pouco veio o cachorro, pula em cima de mim e começa a dançar comigo, aí os alunos se divertiram. Não, então basicamente é isso, é Você estava o falando professor direciona. das plataformas dos aplicativos. Tem o Instant Heart Rate, que é um aplicativo bem legal, validado. Aí a pessoa coloca o dedo no celular dele, vai aparecer o pulso dele. Então, aí as pessoas controlam a frequência cardíaca. Aí o professor pode dizer, não ultrapasse 70% do máximo. Aí ele pode propor aula e o aluno vai checar lá de 5 em 5 minutos o que está acontecendo. Então, nós temos recursos fantásticos, mas uma coisa que foi bem interessante, assim, logo quando houve o isolamento, a reunião lá com o meu grupo foi assim, se nós formos falar de exercício, é imperioso falar de controle de carga. E aí a reflexão inicial do grupo era, poxa, Fabrício, mas aí vai ser mais complexo. Eu falei assim, não importa que vai ser mais complexo. O que importa é que as pessoas precisam entender que elas não podem fazer qualquer coisa. Então, eu tenho uma pessoa com uma doença imune, ela não pode fazer qualquer coisa. Eu tenho um diabético, ele não pode fazer qualquer coisa. Então, aí dá a necessidade de a gente controlar as cargas. Mas, Renata, eu gostaria, assim, do fundo do meu sistema límbico mesmo, do meu centro das emoções, dizer que é apaixonante ver a resposta dos colegas da nossa profissão. Eu confesso que eu estou em êxtase. A ideia das lives, eu estou dizendo de uma profissão que eu acompanho sistematicamente, né? A gente vê os grupos que são apaixonados por crianças fazendo lives para discutir essas iniciativas, o grupo de treinamento. É extraordinário ver a bondade humana. Eu sou muito positivo, as pessoas de vez em quando falam assim, Fabrício, parece que você não faz parte do nosso mundo. Não, na verdade, quando a gente vai para a área da ciência, a gente observa que o mundo é muito menos violento, o mundo é cada vez mais amoroso, as pessoas... Pensa nisso, há 2 décadas atrás, talvez fosse comum um homem bater numa mulher na rua. Hoje isso não acontece, é inadmissível. Uma mãe bateria no filho dela na rua 1 década atrás, e alguém diria, não, ele mereceu. Essas coisas hoje não acontecem mais, quer dizer, não é que não acontecem mais, acontece com uma probabilidade muito menor, né? O mundo ainda não é maravilhoso, mas ele é cada vez maior, e eu quero parabenizar todos os professores, todas as pessoas que estão envolvidas aí da nossa profissão, ou que são apaixonados pela nossa profissão, com iniciativas como essa. E você, parabéns pela liderança nessa iniciativa, e que pode fazer os colegas, todos esses colegas maravilhosos que você chamou aí, para darem depoimentos, contarem um pouquinho da história da natação, e todo mundo se encher com essas informações, né? Lembrando, talvez eu e Renata. Renata se formou em que ano, Renata? Pô, tu vai me entregar 92. Então, eu me formei em 95, a minha faculdade maravilhosa, mas a gente não tinha nem biblioteca, era uma biblioteca extremamente precária. Então, os jovens que estão se formando hoje têm esse recurso que é extraordinário. Então, viva a ciência, viva a tecnologia, viva os apaixonados por natação e por dissipar esse conhecimento. O que eu compartilho com você, porque eu me emocionei muito. Logo nos primeiros dias de confinamento, né, o movimento das pessoas irem para as redes sociais, compartilhar a atividade física. Eu até fiz um post e falei assim,
orgulho da nossa É isso aí. profissão. É isso aí. E depois começaram os debates, ontem mesmo eu participei de uma leitura sobre isso, que aí começaram as pessoas a criticar, né? A criticar quem estava fazendo. E no final, eu acho que a grande reflexão é que, claro que vai ter de tudo, mas o bom de ter de tudo é que a gente vai filtrando, mas o que é mais bacana é a boa vontade e a coragem de se expor. Né? Eu não sei se todo mundo tem noção disso, porque na verdade a pessoa está se expondo. Isso é, tudo que ela falar vai ficar registrado e está sendo visto por pessoas no mundo inteiro. Essa é uma preocupação que eu tenho muito séria. Em particular com a minha pessoa, é uma coisa que eu me preocupo muito, assim. Às vezes alguém ouve, se pegar uma frase cortada, ele tem uma interpretação equivocada, né? Então, eu acho que os professores de educação física, eles devem estar apaixonados pelo que fazem, mas não devem esquecer que eles estão sendo julgados por várias pessoas em todo momento. Daí, você falar de exercício e não falar de controle de carga, se prepara, porque essa é uma saia justa bem complexa. E aí vem a questão da execução também. Então, se eu me proponho a prescrever um treinamento, voltando aí, de natação em casa, estou falando de intensidade, eu tenho que me preocupar com a execução, Fabrício? Sim, ó, nós estamos terminando agora um curso, na verdade ele tem mais de 50 vídeos falando sobre técnicas de nado, como acoplar o treinamento da natação para aprimorar a técnica da execução dos nados. Depois a gente junta com exercícios calistênicos. Aí eu trago um programinha que é bem bacana, um aplicativo, não sei quem daí da live já usou o Gymboss. O Gymboss é um aplicativo por tempo e você consegue montar a sua sériezinha por tempo usando o teste de carga e aí você só programa o tempo lá e executa. Então, é possível. Aí eu fiz alguns vídeos de treinamento em dupla. Então, tá eu e a Cássia treinando com elástico, enquanto um tá fazendo exercício calistênico, o outro fazendo com elástico. Então, é bem divertido. Treinar com elástico é divertido, mas é imprescindível que a gente dê algumas noções das pessoas de execução. Por exemplo, se a pessoa ficar com o tronco flexionado e ela não tem uma boa mobilidade para o quadrado lombar, esse vai ser um problema. Então, lá nesse curso que a gente acabou de montar, o aquecimento ele começa com exercícios de alongamento, principalmente para a cadeia posterior, que aí, em particular, foi um trabalho que a gente terminou agora, finalzinho do ano passado. Foram 5 semanas, 3 vezes por dia, um grupo de nadadores fazendo alongamento. Quem liderou foi a Carol Siriaco, uma aluna minha da faculdade, e é bem legal porque a mãe dela foi minha aluna de fisioterapia, a Carol é fisioterapeuta e professora de educação física, e a gente criou um programa de exercícios de alongamento para nadadores, e aí a proposta que eu faço no curso é que esses alongamentos sejam inseridos como aquecimento, preparação para aquela posição lá de execução dos movimentos. Ontem eu peguei na Swimming World e um outro site, eles estão começando a postar agora exercícios com elástico. É bem bacana, assim. Parece que as coisas estão sendo maximizadas, né? Só que aí eu estava acompanhando, nenhum deles chama atenção para isso. Eles não chamam atenção para controle de carga, não chamam atenção para exercícios de preparação antes de utilização do elástico. E só para finalizar, o trabalho da Carol foi um trabalho reduzido, a gente envolveu 11 alunos de academia, mas eles melhoraram o desempenho nos 400 e nos 200 metros, foi bem bacana. Então, quer dizer que a mobilidade da cadeia posterior pode melhorar a performance deles, de nadadores amadores, nadadores de academia? Sim, sim, é bem bacana isso. Então, desculpa, vai lá. Não, termina o teu pensamento que depois eu pergunto. E aí, quando nós lemos um artigo, só uma observaçãozinha, quando a gente lê um artigo, lembrar que a gente está lendo a realidade daquele grupo, né? Que nem eu disse, são alunos de academia, foram 11 alunos. Semana passada eu estava lendo uma dissertação de mestrado de um grupo que interagiu com o Brasil, a Universidade de Portugal e uma universidade brasileira, com adolescentes. Eles fazem treinamento com elástico. Aí metade do grupo melhora, metade não melhora. Eles não têm malefício.
mas metade de um grupo melhora e metade do grupo não teve alteração. Aí eles vão especular por que não teve alteração. Uma hipótese que eles levantam é que eles não dominavam muito a técnica do nado. Então aí os autores eles fazem uma reflexão, olha, como eles não eram muito habilidosos, valeria a pena primeiro enfatizar a técnica. Então é legal a gente entender isso. Não podemos ler um artigo, a não ser que seja uma meta-análise, uma revisão sistemática, mas se eu leio um artigo de um grupo, aquilo é real naquele grupo, naquela condição. Tudo bem? Naquela realidade. A minha pergunta se encaixa um pouquinho quando você fala de artigo de pesquisa. Você é uma das pessoas que mais incentiva pesquisar, mas você desmistifica, e eu acho isso sensacional, aquela coisa do patamar do pesquisador, do Olimpo. Você coloca a pesquisa como algo de acessibilidade para todos. Né? Renata, isso é um... eu acho... É o gancho para você dizer assim, por que você pegou essa bandeira e disse assim, todo mundo pode pesquisar, todo mundo pode produzir. Da onde vem isso? Então, até lá o livrinho do INAT, né, o primeiro livro que a gente construiu lá da Academia Brasileira de Natação Infantil, eu me forcei assim, a escrever o capítulo dizendo assim, transforme a sua aula num laboratório. Então, às vezes as pessoas pensam assim, Fabrício, eu não tenho tecnologia. Ano passado a gente levou um trabalho lá para o colégio, ano retrasado, para o Colégio Americano de Medicina Esportiva, aí nós tínhamos uma máquina isocinética, avaliava angulação, força angular. Tudo bem, a gente faz isso, mas, cara, quanto custa um aparelho desse? Quem tem acesso a um aparelho desse? Mas vejam, Fabrício, eu bolei um jogo na natação. Uau, bacana! Esse jogo, ele é eficiente para as crianças aprenderem? É. Não, mas é com base em quê? Eu vejo as crianças aprenderam. Então, mede a aprendizagem das crianças antes, aplica o jogo e mede a aprendizagem depois. Caramba, é simples. Pode ser o tempo que ele demorou para bater a perna, pode ser a qualidade do movimento. Talvez, assim, se eu pudesse ajudar os colegas que têm feito iniciativas maravilhosas de criar materiais, de criar jogos, de contar histórias, de ter músicas. O que falta para a gente, Fabrício? Falta mostrar se isso dá certo ou não. Mas eu vejo, as crianças gostam. Turma, eu perdi um amigo muito querido ano passado, ele era usuário de droga. Ele amava usar droga. Então, na cabeça dele, era o momento mais fascinante. Ele tinha prazer, ele se divertia. Mas não é porque existe prazer e diversão que existe aprendizagem. Aprendizagem é uma coisa diferente. Aprendizagem é uma modificação que ocorre no sistema nervoso advinda da prática sistemática. Literalmente indelével. Mas as crianças estão se divertindo. Pode ser entretenimento. Entretenimento não necessariamente é aprendizagem. Então o que eu diria é, transforme a sua aula num laboratório. Se você tem uma ideia de um material, será que esse material vai fazer as crianças nadarem mais? Então faz assim, marca o tempo das crianças nadando sem o material e marca o tempo das crianças nadando com o material. Pronto, simples, você resolveu esse problema. Tudo bem? Será que eu consegui ser claro? Eu acredito que sim, pelas carinhas que eu estou vendo aqui, pela quantidade de corações que estão surgindo. Sim. E, Fabrício, o que você diria, porque você é um grande incentivador dos jovens, né? De quem está começando. Eu vejo que você está sempre dando uma palavra de positividade. Você é professor universitário dessa moçada. O que você diria para quem está começando na profissão, que seriam dicas de ouro para a gente falar de natação, trabalhar com natação, estudar natação, e que seriam dicas que você levou para a tua vida, que você sempre tem o compromisso de passar? Tá, outra pergunta muito legal, e obrigado, Renata. O que eu vou falar são sugestões, só sugestões, tudo bem? Eu acho que falta muito estudar o professor, né? Ainda ontem eu estava dando aula com os alunos na faculdade, hoje de manhã, agora de manhã cedinho eu estava com os alunos na faculdade, até pedi para a Renata colocar a live um pouquinho para cima, mas eu acho que falta muito estudar o professor. Eu desafiaria muitos de vocês que estão aqui assistindo a gente a fazer pesquisa investigando a gente. O que é ser professor lá na borda, né?
Quem vai trabalhar com criança pequena, é melhor ele dar instrução voltada para correção, é melhor ele dar instrução voltada à motivação, é melhor ele gesticular mais. Ah, mas Fabrício, isso varia. Não, ó, dentro do conjunto de variações tem os padrões que vão funcionar para a maioria. É isso que a ciência tenta buscar. Tá? Se vocês forem ler uma bula de vitamina C, vocês vão ver que para a grande maioria das pessoas aquilo é bom. Para algumas pessoas, dependendo da quantidade, isso não é bom, que é a relação remédio-veneno, né? O exercício ele pode ser um remédio, como o exercício pode ser um veneno, dependendo de quem faz. Minhas dicas seriam, se você curte a natação, se faz 3 perguntas. 3 perguntas, para mim, seriam de ouro. Primeiro, você nada? Você treina a natação? A natação faz parte da sua vida, você treina sistematicamente. Eu não consigo ficar um dia sem treinar. Ou eu estou treinando com elástico, aqui no nosso prédio a gente tem uma piscina, então a gente combinou entre os moradores do prédio, tem revezamento, tá lá a piscina, eu vou lá no horário que não tem ninguém, prendo o meu elástico e faço o meu treino. Eu amo nadar, eu nado. Se eu não tiver em curso final de semana, eu vou participar das competições. Ah, mas Fabrício, você vai para ganhar? Não, eu vou para nadar, eu vou porque eu amo isso. Segundo, se faz a segunda pergunta, você assiste natação? Você consome natação? Você está assistindo as lives? Você sabe o que acontece nos campeonatos? Você sabe como os nadadores estão nadando? Você sabe como são as saídas? Ah, Fabrício, eu vou ensinar a criança a sair do bloco de partida. Como se sai do bloco de partida? Como se nada uma perna 6 tempos? Como se nada uma perna 4 tempos? Mas eu vou deixar a criança aprender o que é melhor para ela. Então, peraí. O Su Yang, ele nada a sincronização do braço por deslizamento, e depois no finalzinho da prova ele nada oposição e sobreposição. Cara, os nadadores têm que aprender todos os estilos de sincronização. Então, você assiste, você está antenado com isso. Então, a primeira você pratica. A segunda, você consome isso. A terceira, você lê sobre isso. Pessoal, a internet é um recurso que a gente deve entender que é um recurso que nos traz uma informação rápida, mas geralmente é uma informação simplista. Que nem eu falei para vocês aqui, olha, você vai controlar a intensidade do exercício. Mas quando eu falo carga, série, mexe na intensidade? Intervalo, mexe na intensidade? O tempo de trabalho, mexe na intensidade? Tudo isso vai virar carga. Então, o Fabrício, quando deu uma informação simplista, olha, 20 a 30 minutos, 2 vezes, até 3 vezes por dia, né, em época de Covid. Exercício de intensidade moderada, vigorosa, se chegar a 70% já é vigoroso. Mas eu não falei de intervalo, eu não falei do que você vai fazer no intervalo, tudo bem? Então essa é uma informação simples. Eu diria para vocês, façam também informações que sejam profundas, verticais, vai lá no fundo. Eu vou sentar para ler um artigo investigando isso. Eu curto bebê, eu vou ler um artigo científico sobre bebês. Né? Então vale muito a pena essas informações horizontais, várias músicas, vários brinquedos. Cara, isso vale muito a pena. Mas vale muito a pena o aprofundamento também. Então essas seriam minhas 3 dicas. Pratique. Leia, veja e vá a fundo para entender do que está se falando. Eu vejo muitas pessoas falando com amor, mas o amor sem razão. E amor sem razão talvez não seja amor, seja só paixão. Brinquei de filosofar agora. Mas ontem a gente teve uma live com o Mano, que também ele trouxe um pouco de... Ele filosofou muito com a gente aqui, e é importante isso. Eu lembro que, logo que a gente se conheceu, você me fazia muitas perguntas. Mas por quê? Mas por quê, né? E aí, mas eles sabem onde a gente se conheceu ou não? Não! Não vamos contar. Mas a gente se Curso conheceu... de hidroginástica, hein, Renata? ENAF. Acho que foi eu fiz a primeira e depois entrou você, ou foi você e depois eu? Foi você que deu a primeira aula, depois eu dei a segunda aula. Isso tem muito Eu lembro tempo. até a aula, acho que foi hidrocircos, né? Você deu hidrocircos. Era uma aula, tinha mambo, dançável, caramba, era legal, legal. Você deu hidrocircos, eu dei o hidrofesta treine, que era o treinamento em 30 minutos. Muito bacana. Isso tem muito tempo, né? Muito tempo, muito bom.
Legal, legal. E ali a gente começou, assim, e aí a gente depois teve a oportunidade de dar curso junto, né? O Bata, lá no Jopef, foi o primeiro cara que nos botou juntos enquanto dupla, e depois nós fizemos vários congressos em dupla, dando curso, e isso foi muito bacana. E eu me lembro que a gente também ficava conversando todo mundo fica pensando assim, o que os professores fazem depois que eles dão aula? A gente continua conversando sobre... É muito legal, né? E eu nunca vou me esquecer da gente sentado lá no hotel do Jopef, eu, você e Alberto Clar, e a gente com os nossos computadores, vendo vídeo de natação, conversando, 3 gerações, e sempre, por quê? Por quê? Por quê? E ninguém chateado, ninguém melindrado, e a gente foi dormir é isso. com a alma lavada. E cheio de dúvidas. Uma coisa que eu gosto de brincar muito, Renata, é assim, às vezes nos cursos que eu dou, sempre que eu posso eu vou falar isso, e na minha vida eu sempre vou falar isso. Eu suspeito que eu tenho muito mais dúvidas do que a maioria das pessoas que estão lá na sala comigo. Eu brinco muito isso com meus alunos da faculdade. Eu falei assim, eu acho que eu tenho muito mais perguntas do que vocês. Eles, professor, mas você tem esse conhecimento. Eu falei, então, mas conhecimento gera incerteza. Quando uma pessoa fala com muita convicção sobre alguma coisa, eu brinco com eles assim, olha, suspeite da pessoa. Mas é uma brincadeira só. É uma brincadeira, mas tem uma provocação de nos fazer pensar. Eu queria aproveitar, né? A gente já falou do treinamento de elástico e tudo, mas ter você na live é sempre um privilégio. Eu queria te parabenizar pelo resgate histórico das mulheres nadadoras. Você tem feito uma série de postagens, né? Contando, mostrando, apresentando, e aí tem a ver com o que você estava falando, consumir natação, né? E você nos presenteando de nadadoras lá do início do século e e assim, fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia de trazer, né, esse feminismo, não é feminista, mas esse feminino da mulher nadadora que foi durante tanto tempo, porque eu fui nadadora, né? E assim, todo mundo dizia, cuidado que o seu ombro vai ficar largo, cuidado que você vai ficar mascularizado. E aquilo, né? E muitas vezes as mulheres se afastaram dessa atividade ou foram impedidas de fazê-la por conta dessas questões e são muitas vezes esquecidas diante ainda de um contexto mundial ainda do homem ser sempre destaque, né? Fiz a pergunta. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu poderia caminhar por fazer vários caminhos para chegar nessa resposta, mas eu vou trazer um mais simples, assim. Primeiro, eu sempre fui apaixonado por natação, portanto, me identificava muito mais com mulheres nadadoras do que mulheres de outra modalidade e mantenho esse sentimento até hoje. Eu acho muito bonito o corpo da mulher nadadora. E ano passado nós estávamos num congresso internacional, em particular eu acompanhava o professor Almir Marchetti. Nós tínhamos feito um trabalho e ele estava apresentando o trabalho lá e aí mostrava que os indivíduos que ele tinha investigado, a maioria eram homens. Vamos supor, eu não lembro com precisão, mas 30% ou 40% eram mulheres. E aí alguém fez uma pergunta, por que tinha menos mulheres que homens? Aí eu pedi para ele e falei assim, ao invés de a gente responder essa pergunta, vamos transferir para as mulheres, né? Aí uma mulher que estava na sala, ela falou assim, eu acho que a mulher não fica corpo bonito na natação. Cara, aquilo foi um tapa na minha cara tão grande, que eu falei assim, como uma mulher pode achar que mulheres não ficam com o corpo bonito na natação? É porque ela nunca viu uma competição de natação, né? Porque se você for assistir um campeonato brasileiro de natação, vai ver mulheres maravilhosas, com corpo, pensa em beleza física, né? A gente sabe que beleza é muito mais que físico, né? Quando a gente pensa em beleza no ser humano, o físico é só uma casquinha. Mas vamos pensar no físico só agora, na ideia da estética. E aí foi pensar quanto isso não mexe com as pessoas. Hoje a gente vai encontrar várias pessoas fazendo treinamento de musculação, várias mulheres se envolvendo com musculação, com ginástica, por causa do referencial que elas têm de beleza das pessoas que praticam. Cara, se as mulheres assistissem competições de natação, elas iam ver as mulheres que nadam. Cara, aquilo é maravilhoso. Se a gente pegar a Campbell, se a gente pegar a Alia Atkinson, a jamaicana, até eu brinquei com a imagem da Alia Atkinson.
A Alia é fantástica, ela vestida para um jantar noturno, ela no bloco de partida e ela com um grupo de crianças. Aí você fala assim, caramba, é uma nadadora negra num país que não tem muito incentivo, não tem o histórico da natação. Pois é, ela é recordista mundial e ela está inspirando crianças, seja pela beleza, seja pela saúde, seja pela prática esportiva. Então, é isso. É possível as crianças também se inspirarem, vamos pensar as menininhas adolescentes, se inspirarem a praticar natação por causa do corpo das professoras? Sim, lógico. Mas aí vem a seguinte pergunta. As professoras têm nadado? Elas treinam, né? Lembrando, a gente a gente trabalha numa modalidade que ela é bastante intensa contra o nosso corpo, né? Nós perdemos calor 25 vezes mais rápido, então a gente se desidrata com mais facilidade. O gasto calórico é muito maior. Então, a mulher que trabalha na água, se ela não cuida da hidratação, se ela não cuida da alimentação, se ela não treina, ela vai ter uma desvantagem absurdamente maior quando comparada com a mulher que trabalha com ginástica ou com musculação. E aí, se ela trabalha com criança, então, que ela termina exausta mentalmente, aí a probabilidade é ela nem treinar. Então a gente precisa treinar. Foi por isso que a primeira afirmativa que eu fiz foi: você treina natação? Então a iniciativa é essa, é tentar incentivar professoras, e o meu desafio começou aí, incentivar professoras, incentivar as pessoas que gostam de natação, incentivar adolescentes, incentivar crianças, com base nesses exemplos de pessoas maravilhosas. Eu vi hoje na live, você vai trazer o Gustavo. O Gustavo foi uma pessoa que me inspirou como técnico. Eu lembro de eu chegar, ele nem vai lembrar disso, mas eu era técnico e eu levei um grupo de crianças para conversar com ele, e ele recebeu aquilo, ficou marcado na minha vida, e hoje a gente acaba trabalhando em parceria. É uma pessoa que tem um respeito para a nossa profissão extraordinária, é uma pessoa extremamente amável, e é isso, eu acho que o atleta ele pode ser um grande exemplo. E a primeira vez que as crianças viram aquele cara daquele tamanho, a criança vai imaginar, caramba, será que eu vou ser? A gente sabe que a variável genética é muito forte, né? Mas sim, o exercício estimula a gente a chegar ao máximo do nosso potencial genético. Então é isso que eu queria dizer. Eu queria te agradecer como mulher, né? Ex-nadadora lá atrás, né? Eu comecei a nadar na década de 70, criança, e lá treinava no projeto que o Pavel criou dentro da Gama Filho, com elásticos, empiricamente, mas o meu técnico foi o Jaider, um cara assim, da Universidade Federal, hoje está aposentado, e ele era criativo no sentido de usar a criatividade para criar estratégias para a gente treinar. E o nosso treino era puxado, mas era extremamente motivante, porque ele fazia a gente se desafiar. Isso ficou guardado na minha vida para sempre, né? E aí vem uma segunda, que como mulher quero te agradecer, porque eu fiz um manifesto essa semana, né, sobre um posicionamento dentro da área da adaptada, da inclusiva, que não existiam mulheres com representatividade. E assim, então é bacana quando a gente vê você fazendo esse resgate, mas você ainda tem uma coisa mais profunda que você uma vez também trouxe esse questionamento, eu vou trazer de novo. Nós somos professores de natação. Nós sabemos quem são as referências atletas? Quantos de nós damos aula para criança pequena, para criança mais velha na segunda infância, para o adulto? Ou vamos falar de natação, mas quem são? Os brasileiros, para começar, os brasileiros. E aí você tem esse questionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que isso é importante. Renata, o time lá da MGB, a gente terminou uma pesquisa que eu achei que foi bem interessante. Assim. A gente investigou mais de 1.400 crianças envolvidas em programas de natação. E nós detectamos, tivemos a honra de você apresentar esse trabalho, né, lá em Foz do Iguaçu. A Renata foi a nossa representante lá, apresentou o trabalho. E o que o trabalho nos mostrava? Ele mostrava que na terceira infância, das crianças de 7, 8 anos, eles iam abandonando a natação, né? É uma saída muito abrupta. Então eu diria assim, você professor de natação, que ama trabalhar com criança, tá aí uma das faixas etárias mais legais para a gente trabalhar. Por quê?
Primeiro, porque é um grupo que é muito mais seguro em desenvolver atividade do que as crianças de 3 a 6 anos. Eu costumo brincar que a criança de 3 a 6 anos é quase um suicida em potencial, né? Se existe 0,0001% de chance de dar zebra com uma criança de 3 a 6 anos, esteja preparado, porque vai dar. As crianças são fantásticas, né? Os maiorzinhos, eles já conhecem o medo, já conseguem estimar probabilidades, né? Então, é muito mais fácil você trabalhar com grupos maiores, 10, 15 crianças, é muito mais seguro, muito mais rentável para a academia. E em termos de saúde, talvez seja muito mais decisivo para a vida deles, né? Então, parece que as atividades na terceira infância são muito decisivas para as crianças se manterem em programas para o resto da vida. Então eu diria, olha essas crianças com bastante cuidado, por que eles estão saindo dos programas? E uma das razões que a gente apontou é que as atividades não são feitas para elas, muitas vezes. Primeiro, a tentativa de trazer atividades de crianças de 3 a 6 anos para criança de 7, 8. Outra cabeça, outro mundo, outro universo, outros interesses. Mas vejam, você pega essas crianças e põe elas para falar de futebol, eles conhecem os ídolos do futebol. Mas será que eles conhecem os ídolos da natação? Será que o professor está lá na beirada da piscina, estimulando eles a reconhecerem quem é a Etienne Medeiros? Quem é essa morenona que a gente tem aí na natação? Recordista mundial de costas. Caramba, uma atleta maravilhosa em todos os sentidos. É uma brasileira. Será que ela é um estímulo? Será que o Bruno Fratos é um estímulo? Será que o César Cielo é um grande estímulo que a gente tem, né? Sair do Brasil e ir lá para os Estados Unidos, morar lá, treinar quase que sozinho. Quer dizer, é fantástico a gente ver histórias desses atletas nacionais. E será que o professor lá na borda da piscina está usando eles como motivo de estímulo para as crianças, né? Cara, o Nicolas Santos. Veja, o Nicolas Santos, cara, é extraordinário. O cara é quase um quarentão, recordista mundial de 50 borboleta. Vai para a Olimpíada. Meu, é impressionante. É fantástico o potencial que a natação tem, né? E se for olhar, não sou eu que vou dizer sobre beleza de corpo de homem, tudo bem? Mas a mulherada dá o aval lá. Cara, o cara é bonitão fisicamente, lá, sarado. Aí você fala, pô, é possível esteticamente estar bem, é possível ser uma referência, mas aí eu pergunto, quantas crianças de 8, 9 anos estão sendo inspiradas pelo Nicolas Santos, a não ser aquelas crianças de clube, que estão lá em clube? Mas vejam, o envolvimento com a natação para a qualidade de vida, ela passa por as crianças reconhecerem os atletas também, né? Eu tenho o meu filho mais novo, ele não quer ser um jogador de futebol profissional, mas ele quando vai para a escolinha, ele quer fazer o drible do Messi, o drible do Ronaldinho, ele sabe o que eles fazem, ele acompanha eles, né? Isso não quer dizer que ele queira ser eles, né? E se nós professores não sabemos quem são essas pessoas, as nossas crianças não vão saber. Perfeito. Eu nunca vou esquecer o impacto. Eu era criança quando o Ricardo Prado bateu o recorde mundial. Sim. E eu estava assistindo pela televisão, acho que foi uma das raras vezes que foi em TV aberta, televisado uma prova de natação, e onde ele ganhou e bateu o recorde mundial. E aquilo me emocionou, e aí anos depois, eu fui trabalhar no Pan-Americano, e ele era o gestor de toda a parte do Pan-Americano, e eu fui trabalhar na equipe dele. E a minha emoção, eu tive que segurar durante todo o período do Pan-Americano, profissionalmente. No último dia, eu virei para ele e falei, eu posso tirar uma foto com você, porque você é o meu ídolo, entendeu? Isso aí. E isso mudou a minha vida. Como também a Patrícia Amorim foi uma grande inspiração para mim, a Maria Lenk e tantas outras. A Cristiane Fuzzeres, que quem não conhece é da minha geração, mas que nadou Águas Abertas há muito tempo. Assim, no Rio de Janeiro, ela tem uma influência muito grande. E assim, falar dessas pessoas é fundamental, porque a gente é promotor da nossa... Hoje é o dia da natação, gente. Quem já postou alguma coisa falando disso e citando alguém? É um desafio. O exemplo, ano passado, você falou dos ombros largos, né? Que eu falei que eu poderia fazer vários caminhos para dar a sua resposta.
mas a gente colocou ano passado a Fabíola Molina no congresso de natação, né, o videozinho. Ela gravou pra gente também, ela foi uma pessoa extremamente amorosa, também uma mulher muito Linda, bonita, ela linda. com as duas filhinhas, né, o marido forma um casal maravilhoso, mas aí com as duas filhinhas ela fala assim, olha, isso nunca me deixou de ser mulher. É um equívoco as pessoas imaginarem que, por exemplo, a natação faz ficar com os ombros mais largos. Na verdade, quando diminui o percentual de gordura, como as mulheres, em média, são ginoides, elas têm maior quantidade de gordura nos quadris, a hora que diminui a quantidade de gordura nos quadris, você vai ver isso numa fisiculturista também. Aí você vai ver que o ombro vai parecer ser mais largo e o quadril mais estreito. Do contrário, quando ela tem percentuais de gorduras dentro da normalidade, do que é uma pessoa não atleta, né, entendendo que normal do que seria um não atleta, aí o diâmetro de quadril vai ser o diâmetro de ombro. Então, essa confusão visual ela ainda existe. Mas se modalidade fizesse o osso crescer, então não tinha, não. Eu também, voltando à questão do treinar, aí vamos deixar um pouquinho de lado a técnica, já que a gente está falando de corpos. Eu nunca vou esquecer um curso que eu fiz, né? A gente estava no mesmo congresso dando aula junto, mas à noite você deu um curso sozinho e eu estava lá assistindo e você estava falando sobre a natação fitness. Exercícios, eu não sei se você vai lembrar disso, você tinha até um DVD com os exercícios, e tem até outro, que era assim, nem todo mundo vai, às vezes, nadar por nadar. Você pode tornar a tua aula de natação uma academia, né? E fazer... Então, fala um pouco disso para o pessoal. Isso já tem um tempo, mas acho que é muito atual. Eu lembro que o primeiro curso que eu fui dar foi fora aqui da região, né? Foi em 98. E eu lembro que eu estava no avião, aí um colega falou assim, o que você vai falar? Eu falei para ele assim, ó, eu vou falar que os 4 nados são muito legais, eles são maravilhosos em termos de desempenho, mas que para a saúde eles deixam a desejar. Se a gente pensar em saúde e pensar em estética, talvez a gente devesse pensar em mais possibilidades. Então, eu gostaria nesse momento de chamar a atenção que em nenhum dicionário do mundo a gente vai encontrar que natação é nadar, crawl, costas, peito e borboleta. Natação é o ato de se deslocar no meio líquido por propulsão própria. Né? E nós temos 4 nados culturalmente determinados, que é o crawl, costas, peito e borboleta. E aí nós ficamos muito presos nisso. Né? Por exemplo, antigamente a musculação era basicamente levantamento de peso. Hoje não, hoje a musculação abriu e abriu vários braços dela, né, que a gente vê se estender com outros nomes de outras modalidades, mas que carregam em essência a musculação lá. A natação, ela segue pelo mesmo caminho. Então, por exemplo, nenhum dos 4 nados trabalha os músculos abdominais como músculos primários, como agonistas da ação. Se eu pensar o reto abdominal, ele está inserido entre a terceira e a quinta cartilagens costais e na sínfise pública. Tudo bem? Tá bom. Então eu tenho lá o reto abdominal, o que ele faz? Flexão do tronco 45 graus, ele é motor primário disso. Nenhum nado faz isso, nenhum dos 4 nados. Mas é possível criar exercícios abdominais? Lembrando que a terceira doença crônica não degenerativa, doença crônica degenerativa não transmissível na população brasileira é o problema da coluna lombar. Ora, se a coluna lombar é um problema e a fraqueza dos músculos abdominais é uma das resultantes, então é possível criar exercícios de natação, isso é, ele vai se deslocar fazendo exercícios abdominais? Sim, lógico que é possível. E é possível a gente inserir isso numa série aeróbia de crawl? Então ele vai fazer 6 tiros de 100, nadando crawl a 70% do máximo, intervalo 25 metros abdominal com batida de perna de costas. Pronto! Ele está treinando abdominal. É possível criar exercício para flexores de cotovelo? Para glúteos, pessoal. Nenhum dos 4 nados trabalha glúteos como músculo primário. Mas é possível criar nados que trabalhem o glúteo máximo? Lógico que é possível. Nesses cursos aí da vida eu apresento várias possibilidades disso daí acontecer. Eu só vou te pedir uma pausa rapidinho, que o nosso tempo de Instagram de live, ele vai terminar. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ter um bônus de mais uns 20 minutos, se você topar, para dar continuidade. Topo. O povo está angustiado. Eu deixo as lives gravadas. Podem ficar tranquilos. Vai ser legal. Eu vou encerrar essa etapa e a gente recomeça, tá bom? Partindo desse raciocínio, tá? Tá bom. Beijão. Beijo.